Vai trazer o Ivens, vamos falar de Via Varejo, que é o assunto mais comentado agora do Google, mas daqui a pouquinho a gente vai trazer agora Ivens Gasparotto, consultor financeiro, que está toda quinta aqui com a gente. Ivens, obrigada mais uma vez, bom dia. Bom dia, Paula. Obrigado aí pelo convite novamente. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Ivens, quero falar de um assunto polêmico. Foi o mais comentado aqui nos últimos dias também, nas redes sociais, ali no Google, muita gente falando sobre isso. Queria começar falando justamente sobre esse estudo da CVM, que recomenda o fim da exclusividade entre os agentes de investimentos e as corretoras. Queria saber a sua opinião sobre essa possível mudança e o que realmente mudaria na vida dos investidores que são atendidos por esses profissionais. Olha, Paulo, eu achei bem surpreendente, até muito boa a indicação que a CVM deu ali nesse estudo, né? Porque essa discussão da exclusividade, ela já vem de um longo tempo, né? Começou lá em 2011 e tem muita gente que é totalmente contra a questão da exclusividade. E até ano passado, em 2019, a CVM fez uma primeira audiência pública para coletar informações do mercado, né? Algumas grandes instituições, inclusive entre elas a XP, defendeu que mantivesse a exclusividade com alguns bons argumentos. O mercado em geral foi contra a manutenção da exclusividade, mas só que tinha uma polarização, como tudo hoje em dia, né, de que assim, ou você tem exclusividade ou você proíbe a exclusividade, e a CVM veio no meio, né, ela falou, olha, na verdade eu vou tirar a exclusividade e cabe a cada um decidir o que quer fazer, né, então as empresas, as corretoras decidem se vão trabalhar com exclusividade ou não. Agora, se você não quiser trabalhar com exclusividade, vocês, corretoras não exclusivas, se entendam e achem um jeito de trazer as informações e fazer a proteção de mercado que eu preciso que vocês façam. Porque é responsabilidade da corretora, né, o agente autônomo. Então, se o agente autônomo faz algo fora do script, quem responde, além do agente autônomo, claro, é a corretora também. Então, a CVM tem muito clara essa preocupação da continuidade, da verificação e da manutenção dos controles do mercado, que hoje também é dividido com a BSM, né? Então, você tem controles que permitem que você faça esse arranjo. Mas eu achei uma solução até bem libertária da parte da CVM. Eu achei que quanto menos estados se metendo, melhor. E a CVM falando, olha, vocês façam... Ainda não é assim, né? Isso foi uma sugestão. Mas eu achei bem interessante essa sugestão, achei muito boa. Oi, você acha que nesse raciocínio aí, trazendo mais já para o lado do agente autônomo, esse fim de exclusividade, tudo isso que você acabou falando sobre a parte do profissional, mas acho que além disso pode trazer até mais opções de trabalho, um aumento até na procura pela própria profissão em si agora? Eu acho que pode. Você, na verdade, assim, quando você vai virar agente autônomo, você tem que entender muito bem a sua função. O agente autônomo é um preposto de uma corretora. Ou seja, ele representa a corretora para fazer algumas atividades. É claro que você tem um CNPJ próprio, uma empresa própria, e cada vez mais os modelos de negócio das empresas de agente autônomo, eles evoluem para serem empresas propriamente ditas, né, que andam por pernas próprias, e você procura aquele parceiro que faça mais sentido. Acho que com esse fim você vai ter opções agora, de repente, de pool de corretoras menores, que se estruturando vão conseguir fazer frente às maiores, que provavelmente vão continuar com exclusividade. E aí o agente autônomo, né, ou a empresa de agente autônomo vai ter essa opção de falar, não, eu prefiro trabalhar com múltiplas corretoras ou não, eu prefiro ter um parceiro grande, forte, que de repente vai me subsidiar de outras formas. Para o cliente é muito bom também, né, porque aí o cliente agora ele volta a ter a opção de ter um mesmo profissional que o atenda em várias corretoras. Hoje não tem, né, então voltando à primeira pergunta, como é que fica o cliente nessa história? O cliente também, ele vai ter a opção, olha, eu quero trabalhar só com uma corretora, eu sei que tem esse agente autônomo que é exclusivo. Ou não, eu quero trabalhar com múltiplas opções, eu sei que tem aquela outra empresa ou aquele outro profissional que trabalha com múltiplas opções. Eu acho que do ponto de vista do cliente isso é bem sofisticado, eu acho que tem um público não tão grande que tem ainda essa visão de ter múltiplas contas, mas é uma opção. Eu acho que opção e liberdade de escolha é sempre muito positivo, tanto para os profissionais quanto para os clientes, e pode realmente tornar o mercado ainda mais transparente. Legal. O Ivens, eu quero continuar nesse assunto com você. Tem ainda mais uma pergunta sobre esse tema, mas eu queria rapidamente dar um giro agora, rapidinho, com a Ananda Vasconcelos, que está acompanhando o mercado. Ananda, atualiza a gente rapidinho aí sobre o mercado para a gente continuar aqui nosso papo com o Ivens. Olha, Paula, nas maiores altas agora, Suzano 3,86%, Marfrig também subindo 3,04%, Usiminas 2,84%. Nas maiores baixas tem alguns bancos agora caindo. Vamos lá. Bradesco caindo 2,39%, Itaú 2,32%,
e Banco do Brasil também caindo 1,34%. Tá bom, Ananda, obrigada. Você trouxe aí os bancos, eu queria trazer esse assunto também, puxando ali para o lado do banco, mas quero trazer Marcos Saravalli aqui para a nossa conversa também, eu, Ivens e Marcos Saravalli junto. Ô Ivens, a Ananda acabou falando de banco aí, veio uma questão aqui na minha cabeça. A gente viu alguns meses atrás uma discussão sobre um conflito de interesses dos agentes autônomos e indicações para os clientes. Inclusive o Itaú fez uma campanha levantando essa questão, muito relacionada até à própria XP. Na opinião de vocês, trazendo o Marco Ivens aqui para falar sobre esse assunto, vocês acham que essa recomendação agora da CVM traria mais isenção de alguma forma, sem aquela questão de ter um interesse por trás na hora de fazer a recomendação? Vamos começar sempre com os convidados, Ivens. Responde primeiro, por favor. Bom, Paula, eu acho que a questão do modelo do agente autônomo, né, você tem hoje a remuneração baseada na indicação dos produtos, né? Começa uma discussão do agente autônomo poder cobrar um percentual de carteira, mas ainda assim a corretora vai receber lá o repasse, então você continua tendo um incentivo para indicação de produtos e a remuneração vem dali. Então, assim, dessa ótica financeira, você tem sim um conflito de interesse. Agora, o que a gente vê é que assim, o profissional, para ele ter o cliente no longo prazo, ele tem que fazer um bom trabalho. Eu sou um profissional que só distribuo produtos caros, produtos de alto repasse, e eventualmente meu cliente vai embora. Aí eu tenho uma máquina de geração de leads e abertura de contas conforme os clientes vão indo embora para eu continuar tendo receita, o meu negócio não para em pé. Então, acho que assim, você tem sim o conflito de interesse, né, do ponto de vista financeiro, mas não necessariamente o profissional ele vai agir baseado nesse conflito de interesse. Eu achei muito boa essa disputa entre XP e Itaú, que a XP realmente vestiu a carapuça ou o colete lá, né, na época, e respondeu à altura, porque ela trouxe para o mercado um tema que era muito pouco discutido, de remuneração. E aí, até como um efeito secundário, muita gente começou a olhar para o modelo fiduciário, né, para o modelo em que o cliente paga o assessor ou paga o consultor, por exemplo. E aí essa discussão, ela jogou um tema muito importante para o público e que eu acho que a segunda derivada disso vai ser uma maior transparência, ou seja, tá bom, eu sei que meu profissional é remunerado pelo produto, mas como ele é remunerado? Quanto que eu pago? E aí tem uma outra discussão que são as receitas escondidas, né? Que aí são os spreads que a gente não vê, que as corretoras levam. Aí tem uma outra discussão que não é nem o agente autônomo que fica com essa receita. Aí são as corretoras e os bancos também, claro, não só as corretoras, os bancos também, que isso também é importante. Se é transparência, tem que ser transparência para todo mundo, né? E agora, então, quero saber a opinião do Marco Saravalli. E aí, Marco? Acho que o Ivens conseguiu resumir muito bem, né? Eu faço dessas as minhas palavras, né? Eu acho que o mais importante, né, além do você ter essa flexibilidade, porque eu acho que tá virando, de certa forma, uma commodity, né? Os produtos, eles são, de certa forma, comuns, né? Então, você pode acessar, talvez, na mesma plataforma, você, por exemplo, um fundo, vou pegar aqui um fundo, um dos mais conhecidos no Brasil, Verde, né? Você pegar 20 anos atrás, você vai, quem que é o cliente do Verde? É um cara que tem que ter 30 milhões líquido disponível. Hoje, você, com uma aplicação, você consegue acessar, às vezes, em alguns fundos específicos. Então, mas ainda tem alguns fundos que tem algumas casas que só elas têm. Né? Um fundo específico aqui que aplica na Ásia, né? Só essas 2, 3 casas que aplicam, né? Mas, de certa forma, a gente ainda não tem essa flexibilidade, né? Ainda é muito difícil você fazer esse movimento aí, por exemplo, pegar, sei lá, uma transferência de custódia, né? Fazer um movimento, você tem os fundos aí considerados de private, né? Advisor, que você não consegue fazer essa movimentação. Tem muito para melhorar ainda, então acho que é uma evolução. Mas acho que o ponto que o Willis levantou, que eu gosto mais, que ainda está muito ruim, é a questão da transparência, né? Às vezes você vê assim, alguns bancos, corretoras, falando mal de um produto durante 20 anos, 10 anos. E assim eles conseguiram roubar cliente dos seus concorrentes, falando mal dos produtos dos outros. Só que aí criam novos produtos que às vezes são tão ruins quanto aqueles, né? Se a gente pensar no histórico, na rentabilidade, e está ganhando às vezes igual ou mais naquele produto ruim do competidor. Então, e a hora que você vai ver a transparência mesmo, a rentabilidade é absurdamente boa para a corretora, né? E para o cliente não necessariamente, né? Às vezes pode ser uma rentabilidade às vezes até ruim para o perfil de alocação.
mas isso tem que ser transparente, né? Isso a gente não consegue ver ainda hoje. A gente tem conflitos muito ruins ainda. Então, você acaba falando mal do vizinho e acaba fazendo pior ou igual ou pior do que o vizinho. É o famoso sujo falando do mal lavado. E a gente está vendo isso nos últimos 20 anos, né? Você fala mal, rouba os clientes e faz igual ou pior, né? Então, acho que é isso que, principalmente a transparência, tem que ficar muito mais claro, né? Acho que o primeiro passo é essa liberdade. O segundo passo, transparência total aí, principalmente no lado da remuneração. Pelo menos estamos caminhando. A minha dúvida é a velocidade, que isso pode acontecer mês que vem, pode acontecer daqui 50 anos, né? Mas pelo menos estamos na direção correta. Eu acho que desses 2 pontos, o ponto que eu mais me preocupo, que acho que a gente precisa acelerar, é a questão da transparência das informações, né? Olha, antes de a gente mudar de assunto, Ives, tem uma pergunta para você que é sobre esse tema que eu quero já aproveitar e fazer aqui. Em primeiro lugar, quero agradecer todo mundo que está aqui no chat elogiando. Olha só, tá todo mundo aqui adorando. O Maicon falando, a audiência sobe a cada dia. Parabéns a todos. É o reconhecimento de alta qualidade de vocês que estão entregando. Obrigada, Maicon. Essa é a nossa missão, sempre entregar o melhor conteúdo para todos vocês. O Michel tá fazendo a pergunta para o Ives, que eu vou fazer agora, e o Rui das Neves chegando agora. Oi, Rui, tá atrasado, hein? Chegou 1h30 atrasado. O Rui tá todos os dias aqui com a gente. Obrigada pela audiência. Charles Martins também falando exatamente isso, Ivens. Deve ter transparência nas remunerações, repasse de todos os segmentos. Emanuel Nazareno, não perco nenhum dia BMC News, trabalhando aqui e conectado. Obrigada, Emanuel, por estar aqui com a gente. Ô, Ivens, a pergunta do Michel é o seguinte. Ivens, você acha que a CVM deve atualizar a taxa trimestral para os assessores e consultores? Essa taxa também é outro assunto que chama muita atenção, né? São R$650 ali por trimestre, mais ou menos, né? E eu acho que o agente autônomo ele chama mais atenção pelo seguinte, né? As outras profissões, se eu sou consultor, se eu sou um gestor, eu preciso ter uma pessoa pagando essa taxa e o CNPJ pagando. O agente autônomo, como é obrigatório que todos sejam sócios, né? E os sócios sejam agentes autônomos, se você tem uma operação lá com 300 agentes autônomos, todos os sócios pagam, né, essa taxa. Então, você é obrigado a pagar a taxa para ser agente autônomo. Eu acho que, assim, deveria ter alguma mudança nessa legislação, porque realmente fica bem injusto, né? Operações grandes de agente autônomo, eu já vi muitas vezes isso falado, pagam mais taxa do que grandes bancos, né, para a CVM. Então, é meio absurdo isso aí. Então, acho que a taxa é uma coisa importante de ser mexida, sim. Eu concordo aí com o Michel, né?